Olá, turma, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa videoaula. Vamos dar sequência ao nosso capítulo 2, que eu comecei na última aula falando sobre a realidade que nos cerca. Falei a respeito das paisagens. O que é paisagem, quais são os tipos de paisagem, como é que elas se transformam ao longo do período, ao longo dos anos. E aí agora a gente vai dar sequência nesse capítulo falando sobre uma categoria que é chamada de região. Então aqui a gente verifica aqui, território. Na nossa imagem, está bem destacada aqui a área em que está situado o Brasil. Então podemos dizer que essa área em que o Brasil está situada, ela possui um território. O que é um território? É o espaço ocupado por uma pessoa, um grupo ou um governo, sobre o qual exerce autoridade. Então, por exemplo, aqui o território brasileiro ele é delimitado, ele tem uma particularidade. No território brasileiro, por exemplo, nós temos a população, a nação brasileira, nós temos um governo, nós temos os estados. E aí, dentro do território brasileiro, nós temos vários outros territórios, como, por exemplo, o território escolar, o território da nossa casa, o território do nosso bairro, da nossa cidade. Então, o território é uma área delimitada por fronteiras. Ela tem um limite territorial, que indica onde começa e onde termina justamente o território. E esses limites, eles podem ser naturais, como rios, morros ou também florestas, e também pode ser limites artificiais, como estradas, pontes, cercas. E aí ao longo da linha de limite estende-se, uma faixa de território denominada fronteira. Então, o que marca o final de um território é justamente a região chamada de fronteira. A exemplo aqui nós temos o Brasil, e os territórios que estão em cinza indicam então o limite da fronteira que existe entre o Brasil e o outro território de outro país. Tá bom? Então esse aqui é o conceito de território. Vamos então agora para região. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre região. Nós vivemos na região norte. Mas o que é de fato uma região? É uma fração do espaço que se diferencia do restante por apresentar características próprias. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa imagem aqui, a gente vai ver que existem 5 regiões geográficas no Brasil. Cada região tem estados que possuem aspectos semelhantes. Por exemplo, se eu pegar aqui o clima da região norte, que é onde está o Amazonas, é o clima equatorial. Então, esses estados que estão em verde, eles vão possuir características muito parecidas em relação ao clima. Outra característica seria a vegetação, no caso da floresta amazônica, que está na região norte. Então, esses estados que estão aí destacados na região norte também têm a presença da floresta. Então, a região ela tem justamente um caráter particular. Vamos lá pegar outro exemplo aqui. Lá na região sul, que está em amarelo, o clima da região sul é o subtropical. Então, geralmente lá é muito frio. São climas mais amenos, o que não ocorre aqui em Manaus. Aqui sempre é quente. Nós estamos numa estação chuvosa, mas assim, tem dias que fazem muito calor. Já não é o mesmo que ocorre na região sul. Então, tem dias muito frios lá, com 0 grau, 5 graus. Então, isso para nós é uma temperatura muito baixa. Então, região é justamente isso aqui, é algo que tem semelhança, é algo particular. Por isso que os estados estão organizados em grupos e eles têm que fazer fronteira, porque tem que ser próximo. Então, é isso que faz o caráter de uma região, tá bom? Bom, dando sequência aqui ao nosso capítulo, vamos tratar a respeito das atividades econômicas. Então, as atividades econômicas são todos os tipos de atividades que são executados, e que geram algum tipo de lucro. Então, por exemplo, aqui nós temos os chamados setores da economia. São 3. Nós temos aí o setor primário, que envolve atividades ligadas à terra, como por exemplo a agricultura, a pecuária e ao extrativismo. Nós temos o setor secundário, que é formado aí por todos os tipos de transformação industrial e a construção civil.
E o setor terciário, né, que reúne o comércio, serviços e a administração pública. Então nós temos aí, né, uma característica bem singular. Bom, aqui o setor primário. O que envolve o setor primário? Como o nome já diz, né? É o início, é a primeira fase de origem de algum recurso. E nele nós vamos ter aí a silvicultura, que são as atividades executadas por povos tradicionais da floresta. Temos a caça, temos a pesca, a agricultura, a mineração. Então, eles dão origem a matérias-primas, né? Além do extrativismo que não está aqui, que é o ato de você coletar produtos diretamente da natureza, tá bom? Então, como você cria animal, você planta, você está dando origem a uma matéria-prima. É assim, por exemplo, se você pegar lá o extrato de tomate que você compra no supermercado, ele já passou por vários processos. E esse tomate ele foi plantado. Então, você planta, você cria, você produz a matéria-prima. Tá bom? Por isso que é chamado de setor primário. Bom, o segundo setor é o de transformação. Então, tudo que é produzido no setor primário, né, seja ele alimento ou minério, ele vai lá para a indústria e ele é transformado em outros produtos. Então, aquele tomate, o algodão que foi plantado, quando chega na indústria, ele vai se transformar em outros produtos. Vai virar roupa, vai virar o extrato de tomate. Então, é o local em que ocorre a transformação das matérias-primas. Estou aqui exemplos da roupa, de alimentos, de equipamentos eletrônicos e assim por diante. Seguindo aqui, então, nós temos o setor terciário. Ele é o que envolve, então, né, a atividade de comércio, né, e a prestação de serviços. Aqui você vai comercializar tudo que foi feito na indústria, tipo os supermercados, as lojas de roupas e assim por diante. E também a prestação de serviços, como eu falei, né? Serviços de segurança, serviços de saúde, serviços escolares. Então, é o terceiro setor, é o chamado terciário. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui o nosso conteúdo. Eu estou finalizando aqui o nosso capítulo 2 do nosso livro, que é o que trata a respeito das paisagens, né? A realidade que nos cerca. Paisagem, falei sobre região, falei sobre território, falei sobre as atividades econômicas. Tá bom? Então agora fiquem atentos à nossa atividade que vai ser postada no Classroom e aguardo vocês então até a nossa próxima aula. Tchau para todo mundo.